Olá, tudo bem? Eu sou Marli Martins e hoje eu quero partilhar com você um pouco da reflexão, a segunda etapa do livro O Despertar do Tigre, onde ele fala que nós podemos curar os nossos traumas, nós podemos curar os limites internos, as questões interiores que nos aprisionam. E ele começa falando que trata-se de uma energia que fica estagnada, represada em nosso corpo, quando nós sofremos uma situação de grande impacto, uma situação inesperada na nossa vida. E ele dá alguns exemplos, e entre eles de um pai que estava com a sua filha, ainda criança, com 5 anos de idade, que acordava inúmeras noites chorando, desesperada, pedindo por ajuda. E a família não conseguia ter noites de sonos. Procuravam por apoio profissional sem sucesso, até que conheceu o autor deste livro, o Peter, que ele foi investigando a história quando tudo começou e percebeu que começou depois que a criança passou por uma cirurgia de amígdalas, de retirada das amígdalas. E depois, os dias que se sucederam, a criança acordava com medo que ela sentiu como uma ameaça à sua vida. Aquilo que os profissionais, os pais viam como uma cura, um alívio por constantes amidalites, infecções na garganta, a solução que era para uns, para a criança, foi um grande impacto, medo, uma situação que ela não conseguiu entender. E outro exemplo que o autor nos traz é de um grupo de adolescentes, 26 crianças, na verdade, de 5 a 15 anos de idade, que foram raptadas de seu ônibus escolar nas redondezas de uma pequena cidade da Califórnia, e elas foram empurradas para 2 vans escuras e levadas para uma pedreira abandonada e depois aprisionadas numa galeria subterrânea por aproximadamente 30 horas. E ele relata essa história, né? Que as crianças foram, sim, aprisionadas nesse buraco, como um trailer enterrado a centenas de quilos de sujeiras e pedras numa pedreira abandonada. Por quase um dia, quando uma delas se apoiou numa trave de madeira que estava segurando o teto, o suporte improvisado caiu e o teto começou a ruir entre elas. Neste instante, a maioria dessas crianças e adolescentes e pré-adolescentes ficaram apavoradas, muitos em choques, sem ter nenhuma atitude, sem saber o que fazer. Mas ele conta que uma dessas crianças, o Bob, ele percebeu que ou eles poderiam morrer se não tivessem nenhuma atitude, mas ele viu ali uma oportunidade. Pediu um dos seus colegas para ajudá-lo a cavar sobre o teto. Com pedaços de madeira, eles foram cavando até se saírem desse processo de estar preso ali. Mas o que aconteceu é o seguinte: a maioria dessas crianças e adolescentes, depois desse grande impacto na vida deles, eles não tiveram mais uma vida, uma rotina normal, não voltaram à escola, à vida social, tiveram sérios problemas. Exceto Bob, que teve um problema inicial, algum estresse, uma situação pós-traumática, mas depois que conseguiu voltar à sua rotina normal.
E o que esse livro, o autor nos coloca é o seguinte, que quando nós, numa situação traumática, temos a possibilidade, sabemos, temos recursos e nós conseguimos agir, tomar uma decisão, nos defender, ser mais do que reativo, ser proativo, permanecer presente em si mesmo, o trauma posterior se torna sem grande impacto na sua vida pessoal e emocional. No entanto, quando aquilo acontece de maneira severa e a pessoa se sente paralisado, como que um tigre pulando sobre a pessoa, normalmente essa energia fica represada e a pessoa fica sem reação e aquilo acomete por longos anos, até que ela, enfim, possa olhar para isso e se trabalhar. Mas o mais importante de tudo isso é que ele coloca que com exercícios, com situações assim que a gente coloca presente o nosso corpo, escutar o que o nosso corpo quer dizer, qual o impacto do trauma, quais as energias presas que o nosso corpo carrega. Ele mostra que em pequenos exercícios de sintonização consigo mesmo, com o seu corpo, é possível promover a cura, a liberação plena de nossos traumas, de nossos bloqueios. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Obrigada a você que valorizou esse conteúdo, que se interessa por esse tipo de assunto. Peço, por favor, deixe seu like, se inscreva neste canal para que você possa ter acesso a mais conteúdo desse tipo. Muito obrigada.